Pensar na adoração como fruto do nosso amor a Deus deve nos levar a refletir o profundo significado do que é adorar a Deus, mantendo uma relação de culto em que o adorador, nós como adoradores, temos que entender a dimensão desse Deus que, descrito na Bíblia como sendo Deus e amor, porque o amor ele é necessário e autossuficiente, ao ponto dele vencer tudo, ele nunca falhar, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não arde em ciúmes, não ensoberbece, não se irrita, não trata mal. Ele compõe a dimensão de Deus nos seus atributos incomunicáveis, que é onipotência, onisciência, onipresença. E dentro dessa realidade nós levantamos algumas questões pensando por que é tão importante amar, perdoar e abençoar nossos inimigos, sendo isso algo quase impossível, humanamente falando. Como podemos experimentar o poder transformador do perdão através do amor ao inimigo, manifesto em nossa adoração em amor a Deus? Como conseguimos compartilhar uma vivência real de alguém que conhece, conseguiu compreender o amor de Deus e assim amar o inimigo e ser afetado com esse amor ao inimigo, ao adversário, de tal forma que transforme o caráter dessa pessoa, tornando ela um eficiente adorador, num nível consciente, porque a Bíblia fala que nós somos transformados pelo nosso entendimento numa adoração racional, num culto racional a Deus, capaz de passar por uma reflexão e ter uma dedução lógica de que a relação está sendo saudável, não por mérito, mas por uma convicção de que o caminho estabelecido está sendo seguido, via o amor que foi demonstrado por Jesus na cruz. E como prática de amar os nossos inimigos, nós vamos então desenvolver uma adoração a Deus cotidianamente e de uma forma eficiente, eficaz, em que nós seremos transformados e outras vidas serão abençoadas também. Obviamente, nós seremos desafiados a entender a profundidade de toda essa realidade, que é o que significa adoração a Deus. É um amor que se estende até mesmo aqueles que às vezes não compreendem. E quando nós adoramos, nós aprendemos que devemos amar nossos inimigos, segundo a própria palavra de Deus. E amar os inimigos requer uma profunda compreensão do amor de Deus, como eu disse. Essa atitude ela é difícil de ser adotada, praticada, principalmente quando nós nos sentimos irritados, magoados com aqueles que nos ofendem. Então a normalidade é não amar o inimigo, muito pelo contrário, é desprezá-lo e até mesmo desejar mal para esse inimigo. Mas se nós tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, podemos cumprir aquilo que Deus requer de nós como adoradores. Porque, segundo a própria palavra, o fruto do Espírito, a presença, o caráter do Espírito Santo em nós é amor. Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É o caráter do Espírito Santo presente na nossa vida e nos instruindo a ser seguidores capazes não apenas de adorar, mas pela adoração em amor, demonstrar que nossos inimigos agora já não são mais barreiras para entendermos e compreendermos o amor de Deus, mas sim estaremos compreendendo a maneira incondicional, plena que Deus nos amou
com demonstração viva, clara, através do seu Filho Jesus Cristo na cruz, ao dar a vida dele por nós. Jesus ainda, ele coloca bem claro que quando nós amamos aqueles que nos amam, que nos agradam, isso é coisa que qualquer um faz. A Bíblia chama até os publicanos, que eram homens cobradores de impostos, pecadores, que eram mal considerados na sociedade então. Mas até eles amavam. Isso então não tem nada de extraordinário. Amar o inimigo é bendizê-lo. É uma forma de agradar a Deus. É saber que nós entendemos o amor de Deus e por sermos amados por Deus. Porque segundo a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, desde o 8 até o versículo 12, nós vamos entender isso. Que sendo nós ainda inimigos, Deus provou o seu amor, seu próprio amor para conosco. Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a bendizer o nosso inimigo. A não falar mal dele, mas falar bem. Bendizer. Um bendito, algo bendito traz vida, algo maldito traz morte. Bendizer o inimigo pode ser uma atitude muito difícil e desafiadora, mas possibilita o adorador se realizar na presença de Deus e contribui para uma paz harmoniosa com o Pai, o Filho e o Pai, o adorador e Deus Pai, uma harmonia que traz na relação um verdadeiro significado em que você sai da esfera religiosa para entrar na dimensão de um adorador que entra nos atos, na intimidade de Deus e sentindo as bênçãos de Deus, ao ponto de você aprender a valorizar não as bênçãos, mas o abençoador. É como você, quando bendiz, quando você abençoa o inimigo, você está dizendo assim, olha, ele não merece. Mas ele como uma pessoa também que pode ser agraciada e contemplada com o amor de Deus como eu o amarei. E é só com o poder do Espírito Santo. E isso nós devemos fazer então o quê? Pedir ajuda ao Espírito Santo para que nos mostre e nos dê condição de reduzirmos os conflitos internos, alimentados por ira, por mágoa, por ressentimento, e assim demonstrarmos amor, orando por eles, desejando o melhor para eles. Tem pessoas que pensam que eu não desejo mal para aquele que me ofende. Não, mas não é desejar, isso você está fazendo um bem para você. Agora, quando você deseja o melhor para o outro, você está abençoando a sua vida e a vida do outro. Trate com respeito, pratique a empatia, se identifique com as angústias desta pessoa que às vezes te ofendeu, pedindo socorro porque ela estava em desespero. Seja um exemplo em suas atitudes. Lembre sempre que quando você está bendizendo, você está se preparando para ser um adorador. E quando você estiver adorando, você está dizendo a Deus assim como tu me amaste, Senhor, eu tenho demonstrado amor também àqueles que me ferem. Perdoe o teu inimigo. O perdão é uma das mensagens centrais da Bíblia. Nós fomos perdoados por Deus. Jesus nos perdoou, mesmo sendo nós pecadores. E perdoar é uma escolha consciente, não é um impulso. É uma escolha em que nós fazemos e que sabemos que é difícil. Nós não podemos esperar uma dimensão afetiva funcionar em nós, favorável. Não, mas uma disposição de contrariar os nossos próprios desejos de revolta, de revidar, mas ir e se humilhar. Porque na ótica de Deus, aquele que se humilha será exaltado. Esse é o verdadeiro adorador, que depende de Deus, sabe que Deus conhece a sua história, a sua realidade, e sabe daquelas pessoas que lhe ofendem. Seja em qual momento da sua vida, no trabalho, numa relação familiar, conjugal, onde quer que ele esteja sendo explorado. Então não espere sentir um impulso, mas decida por uma razão consciente de que o que você está fazendo, todos se fizerem,
farão o melhor para a própria vida. Então você será um exemplo. Busque a ajuda do Espírito Santo de Deus. Repito, busque a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos capacita, nos fortalece, é Ele que ajuda nas nossas fraquezas. Perdoe de maneira incondicional. Conquiste a sua própria liberdade perdoando, porque quando você perdoa, você tira aquela algema que aprisiona você, aquela pessoa que te deve, porque você inconscientemente está cobrando, porque você recalca, você manda lá para o seu profundo ser um sentimento ruim de que tem direito a algo e que não recebeu. Mas quando você abre mão desse direito, Deus então vem com a sua doce presença, trazendo aquele refrigério que só Ele tem poder. Perdoar o seu inimigo pode ser uma jornada desafiadora, mas é uma das coisas mais libertadoras que pode transformar a tua vida, o teu ambiente, as tuas relações e refletir em sua vida como adorador de uma maneira tão profunda que você vai inspirar novos adoradores, você vai potencializar outras pessoas a serem seus imitadores, não por você mesmo, mas pelo Cristo que eles verão em você. Ame, perdoe e ame. Amar o inimigo é um dos desafios significativos, porque é uma demonstração de movimento. O amor é vida. Movimento significa vida, vida em movimento, um ato expresso, você se expressando em amor, amando o seu inimigo, fazendo com que algo aconteça, porque esse verdadeiro amor é uma prova de que você é filho de Deus. Os filhos de Deus amam, eles não odeiam. Amar é produzir vida, odiar é produzir morte. Amar o próximo é um desafio constante, é um ato essencial de obediência a Deus e traz alegria e paz em nossas vidas como adoradores. Quando amamos os outros como a nós mesmos, demonstramos o amor e a graça de Deus a um mundo perdido, em que nos embates da vida estão sempre em combate uns com os outros, e você não. E a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Você terá direito à vitória, não por sua força, mas pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Compreensão e compaixão é uma evidência do seu amor àqueles que às vezes te querem mal. Gentileza e respeito é quando você aprende amor, tecer aquelas agressões sem razão que vem sobre você. E você então vai com essa atitude, segundo a própria palavra de Jesus, se te baterem numa face, oferece a outra. Se quer me pedir, me humilha, vai com ele duas. Envergonha o teu inimigo. Aí você estará compartilhando o evangelho e é esse movimento na adoração, porque não é apenas um momento, um ato, mas é uma vida em movimento como adorador a Deus. Testemunho autêntico de alguém que está santificando Cristo em seu coração para responder com mansidão a todos que pedem a razão da sua fé. Essa pessoa será constrangida, sensibilizada e verá então o percurso do seu caminho, por onde a tua vida anda. Ele vai perceber que é uma família, há uma igreja na sua vida, um lugar onde que você desenvolve o seu caráter cristão, porque Deus é maravilhoso, mas os irmãos nos desafiam. Mas tudo aquilo que realizamos em adoração a Deus tem que passar por uma via de relacionamento com o homem, demonstrado através do amor. Amar o inimigo é uma prova de que somos verdadeiramente filhos de Deus, sendo recipiente deste amor, como também expressando pela fé e refletindo esse amor para com todos. E por fim, nós vamos então entender que amar os inimigos é um dos ensinamentos fundamentais, porque nos desafia a transcender aquilo que é aparente, odioso, vingativo, e nos leva a nos imbuir de compaixão, de misericórdia e de graça. Antes de adorar a Deus com nossos louvores,
com os nossos elogios a Deus, devemos adorá-lo com as nossas vidas, refletida por atos e gestos de amor, de perdão. A verdadeira adoração, ela brota do bendizer ao inimigo, do perdoar, do amar. Isso é um testemunho poderoso de um Deus que é adorado na vida do adorador. Escolha uma ação prática, definitiva para a sua vida como adorador, demonstrando que você realmente é uma pessoa que não é forjada religiosamente, mas é uma pessoa trabalhada e alimentada pelas promessas de Deus vivas, que enche o coração de esperança, de refrigério, até que plenamente se cumpra toda a vontade de Deus na tua vida. Porque como adorador você precisa experimentar que importa que todos aqueles que aproximam de Deus creem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E que ao buscá-lo você recebe uma compensação, descobrindo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia adoradores genuínos e que abençoa vidas.